Hoje em dia não tem como ser diferente. A gente até poderia ter vendedores que vendem muito bem algum tempo atrás, que conhecessem muito bem o produto, né? O seu produto, seja ele físico ou serviço, que falasse bem de uma xícara ou de um produto, da mesa ou do seu serviço. Mas hoje não tem como. E eu brinco que tem um quarteto fantástico ali, né, em vendas. É um quarteto, é um quadrado mágico. Se você não tiver, e aí não estou falando do gestor comercial, o vendedor ele precisa cada vez mais se autogerir. Seja um empreendedor que vende ou um vendedor, ele tem que aprender a fazer autogestão. Primeiro pontinho é a estratégia, ele precisa ter estratégia. O mínimo de estratégia para ele poder avançar e alcançar alguns resultados. Ele precisa conhecer de processos. Se ele não tem processo, não tem rotina, o nosso dia a dia consome absurdamente. E o outro elemento é a tecnologia. Hoje a gente não consegue avançar em venda se a gente não utilizar de forma inteligente a tecnologia. Estou falando de tecnologia, inteligência artificial, inovação. E esse quarto ponto são pessoas. Por um episódio na empresa esses tempos atrás, que nós estávamos com... a maçã não estava podre, mas ela estava murcha. Uhum. Ela ainda não estava podre, ela estava murcha. E ela estava atrapalhando o processo. E o que acontecia? Eu falava pra Thaís, minha sócia, falava assim, Thaís, ela está atrapalhando os outros. Mas então, se ela sair agora, vai acontecer isso. Eu falei, mas... O verde da Thaís, né? Eu falei, mas presta atenção. Eu falei, presta atenção, ela tá sobrecarregando todo mundo. Essa pessoa está sobrecarregando todas as outras. Porque ela não tá fazendo a parte dela. Então, ou seja, não tá sendo justo com os outros que desempenham bem o processo, porque ela tá contaminando os outros. Mas se a gente tirar ela agora... Eu falei, mas a melhor coisa que a gente tem que fazer é cortar ela. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Playgrowth, podcast da C3 Digital. Meu nome é Alex Oliveira e eu tô aqui hoje com o Gustavo Rueda. E aí, pessoal? Que bom estar com vocês, que pausa dramática. Cara. Sempre a pausa. É que ele tava pensando. Não, sabe o que é a pausa dramática? Faz as pessoas... A gente capta a atenção das pessoas, sabia? Opa. A gente para a pessoa... Ele não vai falar? Ele não vai falar? Obrigado de estar aqui, cara. É uma alegria estar com amigos aqui, né? Bater papo, adoro, cara. É um prazer te rever, inclusive. Sim. E é bom estar com vocês aqui. E você que tá começando esse episódio, fica porque o Gustavo tem muito para entregar na área de treinamento, na área de vendas, comercial, processo de vendas. Toda a sua história é nisso e agora com novos desafios que a gente vai estar falando sobre vendas nessa era da inteligência artificial. E comigo aqui, formando a mesa do podcast, Elton Monteiro. Boa tarde. Ele fez a pausa. Já peguei, né? É a pausa. É a pausa. É a pausa. Pessoal, mais um episódio, bom estar aqui. Gustavo, um parceiro de negócio, né? E com a Francine Nunes. Prazerzaço, gente, tá aqui. Ó, tá vendo? Ele até me apresentou. É. Viu como tá ficando chique o negócio? Você vê, porque eu tava sempre apresentando, eu achei que a gente poderia nessa quarta temporada... Mudar. Mas eu vou adotar a pausa dele, eu gostei. Você vai fazer uma pergunta, eu vou fazer... Mas você sabe que esses dias... Você sabe que minha esposa, a gente tá brincando, a gente tira sarro, né? Ela falou, acho que eu vou fazer teste de TDAH. Eu falei, Thaís, não precisa, eu já falo pra você. Você tem, tá bom? Isso eu sei desde quando a gente namorava, 18 anos atrás, você tem, tá bom? Não vai gastar dinheiro com isso. Porque ela quer falar, é rápido. Fala, calma, você não pode parar, processar, respira, dar um tempinho, né? E eu passei um vídeo pra ela do Steve Jobs, que os caras fizeram uma pergunta pra ele, que a pausa dele é enlouquecedora. A pausa é incrível, ele pausa mais de 20 segundos. Fica pensando. Fala assim, cara, não vai falar nada. Fala, essa pergunta foi muito boa. E daí você quer ouvir o que ele parou 20 segundos pra ficar pensando. Talvez é técnica, quem sabe, hein? Fica essa no ar. Técnica de comunicação. Será que aprendeu com você, Gu? Não, de jeito nenhum. Falando de vendedor que converte bem, que fecha pipeline, que bate meta, é um cara que entende de pessoas, né, Gustavo? Hoje em dia não tem como ser diferente. A gente até poderia ter vendedores que vendem muito bem algum tempo atrás, que conhecessem muito bem o produto, né? O seu produto, seja ele físico ou serviço, que falasse bem de uma xícara ou de um produto, da mesa ou do seu serviço. Mas hoje não tem como. E eu brinco que tem um quarteto fantástico ali, né, em vendas. É um quarteto, é um quadrado mágico.
Se você não tiver, e aí não estou falando do gestor comercial, o vendedor ele precisa cada vez mais se autogerir. Seja um empreendedor que vende ou um vendedor, ele tem que aprender a fazer autogestão. Primeiro pontinho é a estratégia, ele precisa ter estratégia. O mínimo de estratégia para ele poder avançar e alcançar alguns resultados. Ele precisa conhecer de processos. Se ele não tem processo, não tem rotina, o nosso dia a dia consome absurdamente. E o outro elemento é a tecnologia. Hoje a gente não consegue avançar em vendas se a gente não utilizar de forma inteligente a tecnologia. Estou falando de tecnologia, inteligência artificial, inovação. E esse quarto ponto são pessoas. O vendedor precisa conhecer pessoas, porque ele precisa se conhecer, seu perfil, e ele precisa conhecer o cliente. Então isso hoje em dia não tem como. Se você chegou numa empresa, né, sem conhecer o mínimo dela, você não fez a sua lição de casa. Você não foi antes dessa empresa conhecer quem é a pessoa que você vai falar, o perfil dela no LinkedIn, o que ela consome de conteúdo, o que ela gera de conteúdo. Mas, cara, antes eu tenho uma pergunta fácil pra você, que eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, vou dar uma pergunta fácil pra ele. Pra começar devagar. Só pra esquentar. Só pra dar uma esquentada. Porque você fica mais de 10 anos na Net Profit. Foi. Fiquei 10 anos na Net Profit. Net Profit. No mercado de treinamento. Foi, como diretor comercial. Você tem uma experiência grande ali de formar pessoas. Na Net Profit você treinou muita gente. Sim. E eu queria uma pergunta fácil pra você, cara. Eu tenho visto que há um tipo de perfil de vendedor lá atrás, que é aquele cara, marretador, que cumpria a meta, alimentava CRM, tudo que você mandava o cara fazer, ele fazia, e você não tinha muito trabalho com isso. Veio uma nova geração que, de repente, não quer seguir certinho o processo. E você quer que o cara alimente o CRM, você quer que ele faça as atividades que ele tem que fazer, que faz parte do processo que você desenhou, e o cara não faz. Aí você treina de novo, e o cara não faz. Aí você treina de novo e o cara não faz. O que você faz para resolver isso? Tem algumas situações que são importantes. O treinamento isoladamente ele não funciona, né? Só o treinamento. Se fosse assim, só a pessoa que recebe informação, conteúdo de treinamento, ela conseguiria fazer qualquer coisa. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, o treinamento ele é um elemento, né? Conhecimento, habilidades, atitudes e atitude, talvez esses 3 elementos é o mais importante, né? Repete para mim. Conhecimento, habilidade, atitude. Habilidade é uma coisa meio que nata da pessoa, mas também que pode ser desenvolvido. Sempre a habilidade é desenvolvida. Habilidade sempre é desenvolvida. Sempre, com repetição. Sempre. Boa. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, você pode treinar o melhor vendedor que você tiver, talvez ele vai performar, alguns vão performar, outros não vão performar, porque tem um elemento A aqui que é o que faz a diferença. Normalmente, quando você fala em vendas, e é um desafio, porque quem é gestor de vendas vai acompanhar um vendedor por qual critério? Normalmente pelo resultado final, não é? É a última linha. É a última linha. Vendeu, não vendeu. Bateu meta, não é assim? Porque se ele falar, atendi 50 leads, mas não fechei nada, fica meio estranho, né? Mesmo que o cara tenha trabalhado pra caramba, né? E aí você vai olhar sempre lá a última linha. E aí, normalmente, para fazer essa última linha bater, você tem que ter feito várias outras coisas, né? Várias outras ações. Então, por isso que a gente separa o que é meta de resultado e o que é meta de processo. O que a gente tem controle não é a última linha. Não é garantia que se você visitar tantas pessoas, você vai vender, mas a chance é grande. Então, quando a gente treina para olhar a última linha, talvez ela não tenha efetividade. Você tem que treinar as pessoas para que tenha esses processos, e esses processos possam ser replicáveis, com eficiência pelo time, tira a necessidade de você ter aqueles vendedores camisa 10, porque é muito difícil de encontrar, né? Aqueles caras que resolvia tudo sozinho, batia no peito. É difícil a gente encontrar os high performers, né? Ou eles estão no seu concorrente, ou estão no mercado, ou hoje ele já abriu uma empresa e talvez vai ser seu concorrente daqui a um tempo. E é natural. Então, para você tirar essa carga de ter os high performers, você precisa ter bons processos. E aí entra os elementos que a gente falou do quadrado mágico. Você tem bons processos, as pessoas executando esses processos de maneira eficaz, eficiente, com templates. Quando a gente fala templates, scripts, isso ajuda a padronizar um trabalho. Entrou um vendedor novo, ele vai falar o quê para quem? De que forma?
E uma coisa que as empresas precisam tomar muito cuidado, seja uma empresa pequena, média, grande, é com a cultura. Se fala muito de cultura, né? Mas assim, se a tua empresa permite o vendedor que ele abate meta, mas não faz o que precisa ser feito, isso é um problema de cultura. O gestor que determina a cultura na nossa empresa, isso aqui é regra. E as pessoas que entram têm que entender essa cultura. A cultura de atender bem um cliente, de ter cordialidade no atendimento, de ter que atualizar o CRM, tudo isso faz parte da cultura. E a cultura não é um treino, isso é um processo de... igual em casa, papais e mamães aqui. O que o papai e a mamãe faz em casa? Estabelecer cultura. Aqui na casa do papai e da mamãe funciona assim. Talvez na casa do amiguinho é diferente, mas aqui... isso é cultura, isso não tem, isso é contínuo. E a cultura tem que ser feita pelo time, pelos líderes. Então, vendas tem essa, né? Então, eu acredito muito que o papel do vendedor depende muito dele, 85%, mas tem uma participação importante de quem pode liderar, conduzir o empreendedor, o chefe, o gestor, porque esses elementos têm é igual uma orquestra, né? Processo, tem que estar alinhado com a tecnologia, e usar aquilo que realmente a gente precisa usar. E as pessoas têm que estar com vontade de fazer aquilo, né? Senão a gente não tem resultado, não tem mágica, não tem como fazer as coisas andarem. E a vontade acho que é o mais difícil, né? De você ter, né? Porque o cara tem... como que estimula o cara a ter a vontade, né? Acho que esse é o mais difícil. Ainda mais numa área de vendas, né? Que muitas vezes a pessoa está vendedora, ela não é, né? Porque tem muito... tem um grupo de pessoas que ela se torna vendedor porque é o que aconteceu. Ela não é vendedor, entendeu? E esse que é o problema, porque ela não é uma paixão. Ela caiu ali porque é ali que deu, entendeu? É ali que foi, entendeu? E porque esse cara... porque a vontade... se o cara tem vontade, tudo o resto você ensina. Agora, como que ensina o cara a ter vontade? Na Net Profit a gente falava bastante sobre isso, né? Conhecimento você consegue... gerar através de estudo. Ou eu quero estudar, ou você vai me ensinar, né? A habilidade é pegar o que você me ensinou e eu executar de forma repetitiva para que aquilo vire uma habilidade. Eu não gosto de ligar. Não é que você não gosta, é que você não tem habilidade. Pensa alguma coisa que você faz bem, sei lá, um esporte. Fala, cara, provavelmente você gosta porque você faz bem. Aquilo que a gente ainda não faz bem, você não, né? Então, você precisa repetir, exige disciplina para que aquilo se torne uma habilidade. Agora, a atitude é uma portinha que ela fica aqui, ó. No córtex pré-frontal. Aqui. Só que a abertura dela é pro lado de dentro. Então, não adianta você que é o chefe, o empreendedor, falar assim, viu, você tem que ser pontual, viu? Viu? Você não chegou no horário. É a mesma coisa que eu tivesse, sabe, esmurrando a porta. Abre a porta. Imagina a gente aqui na sala e a gente recebe uma pancadaria aqui. O que a gente vai fazer? Vai abrir a porta? Não, nós vamos lá se esconder porque, cara, não é para mim. Então, gerar atitude nas pessoas tem que partir de dentro para fora. É o ambiente que muitas vezes é convidativo para a pessoa fazer aquilo. E o propósito. Tem palavras que a gente se fala muito, mas se pratica pouco, né? Entende? Propósito. Por que você está fazendo isso? E vendas realmente é uma área que, assim, eu brinco que é o mosquitinho, né? Se ele picou, meu amigo, aí não tem jeito. É porque a pessoa vê que dá resultado, né? Mas isso em tudo, né? Quando você vê um caminho e a pessoa começa a perceber que o resultado acontece, aí vira dependente daquilo, né? Tipo, porque tem coisa que dá trabalho. Eu vou fazer uma analogia até com um gestor de tráfego. Eu falei pra ele, você vai fazer isso daqui. Ele falou pra mim, mas vai dar trabalho? Eu falei, isso vai levar umas 6 horas pra você terminar tudo isso daqui que eu tô te pedindo pra fazer, mas vai funcionar. 6 horas, nossa, tem certeza? Tem. Passou a primeira semana, ele não fez. Na segunda semana eu virei pra ele e falei, por que você não fez? Puxa, Fran, tem certeza que vai dar certo? Eu vou fazer tudo isso, não vai funcionar. Eu falei, cara... confia. Faz. Faz em uma só. Depois a gente conversa. Aí ele fez, passou 15 dias, ele me mandou mensagem. Nossa, não acredito, valeu muito a pena, agora deu certo, tá funcionando. Ou seja, a pessoa fica feliz pelo resultado. Então, é igual você falou, nas vendas não é diferente, ou em qualquer área não é diferente. Você vai jogando um caminho pra pessoa, pra ela fazer funcionar, você vai ter que supervisionar pra ver se ela tá fazendo. Mas, Fran, mas você deu uma chave que eu acredito muito, que o começo de qualquer transformação começa no líder. Porque você tem um vendedor
razoável, um meia colher, aqueles pedreiros meia colher, sabe? Você tem um vendedor que vai fazer uma parede e fica toda torta, mas você é a líder. É um pouco aquele filme do Star Wars, ou pra quem sabe, falou, citou Star Wars, é nerd, tá bom? Pronto. É nerd, detector de nerd. Qual é a série que eu assisto? Foundation. Ah, ninguém nem sabe, né? Foundation da Apple. Eu ainda não cheguei nesse nível de nerdismo. É isso, quem é nerd sabe a série Foundation lá na Apple. Então, o líder, que é o que eu tava falando do Star Wars, né? É o mestre Yoda com o Lucas, que tá lá naquela ilha deserta, né? E que ele começa levantando pedra, ele não consegue nem levantar uma pedra. E no final ele tá tirando uma espaçonave de dentro da água, né? Mas daí, você conseguiu fazer isso com o Gabriel, acho que foi, que você falou? Porque você é uma líder bem treinada. E eu acho que esse é um dos pontos que o Gustavo deve ter atuado muito. Você tem um time, mas às vezes é melhor você começar pelo líder. Porque se eu sou o líder e vou treinar o Elton é mais fleumático. Se eu falar com ele assim, ele vai se fechar. O Gustavo é mais vermelho, mais sanguíneo. Esse cara, se eu der uma meta pra ele, ele nem dorme à noite. A franja é mais amarelo. Eu sou amarela, mudei de cor agora, fiquei feliz. Eu só tô falando de... Agora eu vou até pra comunicação. Né? Lógico que você é mais vermelho, a sua cor predominante, né? Mas essa capacidade de entender o outro e treiná-lo a partir de algumas chaves que você... É quase PNL, né? É total. Né? Bom, você para ser líder hoje, você tem que ser psicólogo, você tem que ser o mestre Yoda. Mas eu gosto de quando a gente fala de vendas e tecnologia, claro que o líder ele é fundamental e ele puxa, né? Do jeito que eu acredito bastante em modelos quando a gente fala de desenvolvimento de vendas ou aceleração de vendas, que precisa ter processos, enfim, a gente não pode esquecer que isso é um trabalho de time. Ou seja, eu preciso que o líder seja trabalhado, mas o time precisa trabalhar também, porque um vai puxar o outro. Quando a gente tem um time de vendas, pode ser com 2 pessoas, talvez a gente está falando para uma empresa que o próprio empreendedor é o que vende, ele não tem equipe. Mas ele tem que entender que dentro das atividades dele, ele tem que separar um período para vendas. E esse é um grande desafio para quem é um empreendedor vendedor. Mas eu não tenho time? Hoje o time é você. Hoje. Alguém tem que estar na caixinha das vendas. Alguém tem que estar lá. E hoje, pela tecnologia, a tecnologia ajuda a colocar elementos nesse time, né? Ou terceiros, parceiros, ou a própria inteligência artificial. Mas tem time, então você tem que liderar e ao mesmo tempo, hoje a gente não tem mais tempo. Eu estava falando com uma empresa que eu atendi um tempo atrás e eles falaram assim, não, a gente contratou um vendedor e um gerente comercial e ele vai ter 90 dias para experiência. Eu falei, como é que é? 90 dias de experiência. Eu falei assim, cara, 90 dias para experimentar o quê? Eu entendo que tem uma fase de adaptação, então assim, mas 90 dias para vendas é 25% do ano. Então a gente precisa ter um processo acelerado de rampagem. Tem que ser rápido. Não é porque... É porque a gente não tem mesmo tempo. Hoje não dá para esperar. Então o líder entrou, meu amigo, a sua imersão uma parte do seu tempo é com o time, para entender o time, entender produto, entender mercado, vai visitar com representantes, vai visitar com vendedores, em uma semana você já tem que ter todo o mapeamento de tudo. Vendedor entrou, meu amigo, eu tenho 6 meses para bater meta. Não tem. Infelizmente não tem. Então, na verdade, antes mesmo da gente começar, você já sabe, o que você já sabe da empresa? Da nossa empresa. Nossa, Gustavo, dá um passo antes. Como é que você contrata esse cara? Porque eu acho que nós erramos já na etapa número 1, entendeu? Sim. Eu gosto de fazer uma pergunta muito legal. A gente coloca já a pessoa errada. Não é só isso, né? A gente coloca a pessoa errada, na posição errada, no lugar errado, dá o treinamento errado, dá a supervisão errada e espera que dê certo. Então é uma coisa que a gente precisa começar a corrigir desde o comecinho, né? Sim. Mas a gente tem mais uma preocupação além disso. Hoje em dia, a venda sempre foi algo que a gente fala que é uma área de pressão. Às vezes não só por causa da imposta pela liderança, mas se você tem uma meta para bater, você fala, nossa, tá chegando o final do mês, só dia 22 o cara já tá arrancando os cabelos já.
porque não chegou, porque não bateu, porque tá precisando bater. Exato. E nós vemos uma geração nova que tá vindo aí que não gosta de viver sob pressão. Como chegar nesse profissional é a etapa mais difícil, eu acho. Assim, eu acho que toda generalização é ruim, toda, né? Eu acho que essa nova geração tem algumas características que para vendas é muito bom. Algumas não, e algumas são muito boas. Por exemplo, já quando eu faço algum tipo de ajuda em algum processo de contratação, quando eu contratei, a primeira coisa que a gente tem que trazer sem fazer roleplay, etc. A entrevista ele já é um processo comercial, vocês concordam? Uhum. Então, a pessoa que está sendo entrevistada, aí vai a dica, hein, pessoal? Façam isso, dá certo, vai na minha. A pessoa está sendo entrevistada, a primeira pergunta que você tem que fazer para ela é o quê? O que você já sabe sobre a nossa empresa? Se ele não conseguir te responder, ele não fez trabalho de casa. Como é que ele vai vender? Ou seja, já não é um vendedor. Já não é um vendedor. Ele não fez trabalho de casa. A mesma coisa o vendedor que vai falar com o cliente, ele já tem que saber quem é a empresa, quais são os principais produtos, o que faz, como é que é o mercado está crescendo, está caindo, quem é a pessoa. A CDF. Eu ia para clientes com a Fran e ela sendo treinada, e eu que era o líder, ela sabia mais do cliente do que eu. Aí o cliente falando blá, 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 e eu... Ô, Fran, o que é isso daí mesmo, Fran? Alex? Isso daí é produto, sim, é cara. assado, é cozido, é refogado, é um molho pardo, molho madeira, tem uma pitada de pimenta e... Só que isso que ele falou não tá certo, não. Olha, aí ela corrigiu o cliente. Olha, mas isso daí... Eu falei, obrigado, Fran. Então, Fez o trabalho de casa. então, é um perfil, não é à toa que você conquista a liderança na C3 e acaba sendo o líder geral da empresa. E nós temos que pegar pessoas que têm essa cultura. O cara vai para uma entrevista e o cara não sabe zero. Ele pode, de repente, a gente pode até dar um desconto. Cara, que não sabe nada. Eu já falei. Mas ó, você tem que saber o mínimo aqui que faz a empresa, né? É o mínimo. aqui você pecou. É uma falta. Esses tempos atrás eu falei pro meu moleque que ele quase ficou de... Olha, 8ª série, o ano passado. Eu falei, Henrique, por meio ponto, você vai repetir de ano. Porque essa escola não passa, cara. Se faltar 0,25, essa escola te para, cara. Essa escola você não vai passar. E se você não passar, o ano que vem você tá na escola pública. A mãe dele só assim, né? Olhando. Será que o Alex... Você vai pra escola pública. Com essa cara de moleque criado em apartamento que você tem, cara, você vai chegar de olho roxo todo dia em casa e eu vou dar risada, porque você vai ter que se virar, meu irmão. Demon pega nele. Ele nunca estudou tanto na vida dele, Fran. Coitado do E menino. a irmã com 10 aninhos falou, ó, e se seu irmão sair, você vai sair também. Porque eu não vou ficar levando um pra cá, outro pra lá. Aí ela falou, Henrique, você Você vai estudar. E A pressão do meio, né? não, porque é complicado. A pessoa não se interessar nem para estudar nada que vai impactar nada a vida dela. Como mapear essa pessoa antes? Me dá mais 3 dicas, Gustavo. A primeira é fazer numa entrevista, Essa ou até pergunta. com a equipe, né? Ah, vai ter uma reunião com o cliente? Tá, o que você já sabe sobre ele? Estuda. Estuda. Até um tempinho atrás, vamos falar até de 2023 para trás, você tinha que recorrer a alguns recursos como Google, site, etc. Hoje, meus amigos, Com a inteligência artificial por fica tudo mais fácil. por favor. Hoje você consegue com ChatGPT, Mônica, Muito que é fácil. eu gostei bastante de utilizar. Ela gera isso, você entra no site, ela faz uma varredura e faz uma pesquisa de, essa empresa tem isso. Você já tem essa informação. Primeira coisa, vai e estuda, o que você já sabe. E uma coisa nas entrevistas, e serve talvez até para quem já está contratado, mas a pessoa que vai fazer um processo seletivo no comercial, ela sabe que ela está passando por um processo seletivo. Você vai escolher uma pessoa e não vai escolher outras pessoas. Isso acontece em venda, certo? Aí a pergunta que eu faço é por que eu tenho que escolher você? Eu tenho mais X pessoas. Por que você? Essa hora a pessoa tem que dar pelo menos algum diferencial, algum ponto que dentro do que se ela fez boas perguntas para mim, e eu falo para ela, pode perguntar o que você quiser. Eu não vou perguntar. Você me pergunta o que você quiser sobre a minha empresa. Pode perguntar. Eu não pergunto. Por que eu faço isso nas entrevistas?
Quero saber qual é a capacidade que o Ela vendedor de tem de perguntar fazer e de perguntas. investigador. Ela já estudou um pouco o cliente, ela tem que fazer boas perguntas para extrair o máximo de informação, para daí sim ela responder a minha última pergunta. Por que você? Aí ela vai, se ela tiver o traqueio, fala assim, bom, eu já entendi, já pesquisei inicialmente a empresa, já fiz algumas perguntas, posso usar técnicas como SPIN, GPCT, etc. E agora eu posso criar a minha argumentação. Bom, eu sou melhor para você, por quê? Por causa disso. Percebi que vocês estão querendo crescer, eu tenho uma experiência aqui, já tive uma vivência no segmento de vocês, assim. Já aconteceu, tem entrevista, assim, cara, tá contratado. Você paga fixo mais comissão? Para um comercial tem que ter, cara. Tem que ter o fixo, mas... Existem alguns... O fixo maior que a comissão maior que o fixo? Não, vai depender muito, Alex, de segmento, de ticket médio, depende. O Ou você ideal- coloca um fixo menor e joga o cara pro variável para ver se ele de fato tá com sangue. Então, assim, ó, eu acho que o fixo muito baixo, é minha percepção, depende, não é uma máxima absoluta, não é uma verdade absoluta. Depende do posicionamento do mercado. Então, você pega mercados onde você tem um nível de capacitação um pouco maior, precisa, a venda de tecnologia, de serviço. Você com um discurso de um fixo baixo e alta comissão, talvez você não vai atrair o profissional para ocupar aquela cadeira. Simples assim, não vai. Então, você vai precisar ser mais competitivo no fixo e também dar um bom variável. Não tem como. Dependendo, então por isso depende. Fixo baixo, comissão alta, o fixo maior e a comissão um pouco menor, depende muito de ticket, tem que fazer um estudo até de viabilidade econômica e tal. O que é importante é que você, além do fixo e variável, você comece a ter alguns incentivos trimestrais. Isso é muito legal quando a empresa consegue fazer isso. E o incentivo que tem a ver com o time. Então, se o nosso time atingir as metas que a gente traçou junto, a gente tem uma bonificação trimestral, algo nesse sentido, para que o time trabalhe para que todos atinjam a meta. Senão você tem um vendedor que vende muito e alguns vendedores que vendem pouco, e não precisa ser só sobre vendas. Você pode criar um critério. Gente, esse trimestre aqui é sobre abertura de novos clientes. Se a gente atingir essa meta trimestralmente, a gente faz uma premiação, uma bonificação. Então, além do fixo e variável, que aí eu estou olhando só o vendedor, eu gosto de sempre implementar situações que a gente pense no coletivo. Porque venda já é algo muito mais, eu vou vender, e se você não vender, eu não estou nem aí. Né? Então, a gente trabalhar com o coletivo é legal, porque aí todo mundo se preocupa, eu atingir a meta, eu vou ajudar o Elton, cara, a atingir a meta dele também, porque... Mas se tiver uma maçã podre ali no meio de 4 vendedores... aí entra a cultura, aí tem que tirar. Aí entra a cultura da empresa. Os outros têm que ver que... Não, aí que o líder tem que entrar entrar e a empresa tem que atuar na hora. Não pode deixar. Maçã podre não pode ficar. Cara, como maçã podre pode fazer porque mal. daí né? ela, Não pode ficar. ela destrói com o time inteiro. Não pode ficar. Ou o pior que a maçã podre é o líder que é ruim. Aí é o pior. Sabe por quê? Aí você tem gente boa pedindo demissão por causa do Por causa do líder. líder. Sim. Cara, isso é uma das principais causas, né? Mas você sabe que a gente passou por um episódio na empresa esses tempos atrás, que nós estávamos com... a maçã não estava podre, mas ela estava murcha. Uhum. Ela ainda não estava podre, ela estava murcha. E ela estava atrapalhando o processo. E o que acontecia? Eu falava pra Thaís, minha sócia, falava assim, Thaís, ela está atrapalhando os outros. Mas então, se ela sair agora, vai acontecer isso. Eu falei, mas... O verde da Thaís na Eu falei, mas presta atenção. Eu falei, presta atenção, ela tá sobrecarregando todo mundo. Essa pessoa está sobrecarregando todas as outras. Porque ela não tá fazendo a parte dela. Então, ou seja, não tá sendo justo com os outros que desempenham bem o processo, porque ela tá contaminando os outros. Mas se a gente tirar ela agora... Eu falei, mas a melhor coisa que a gente tem que fazer é cortar ela. Nós tomamos uma decisão de cortar. Porque podre, na verdade, a gente joga fora, né? Porque tá podre, né? Tá quase em vias dele, não dá nem pra comer. Mas às vezes a bem pessoa isso. pode até A ser pessoa... mais feliz num outro Exato. trabalho. Eu acho que sim, cara. Eu dei um exemplo pra você uma vez. Um colaborador que saiu... Cara, parece que eu recebi uma consultoria da Price, assim. Veio o cara... O Vicente Falcone veio e arrumou minha empresa. Porque esse cara desorganizava tanto o time, né? Acho que é o mesmo cenário de vocês... Que o time não rendia. Não rende. Esse cara ia na hora do almoço e ficava falando mal, ficava reclamando. Sim. Então o time pegava aquela vibe de aquela bad, né? Aquele negócio ruim e levava pro time todo. E eu queria perguntar, Gu,
você falou, a gente tá falando de pessoas, né? Sim. O exemplo que você deu, cara, é muito legal, mas eu acho que a gente tem que estar pensando num nível aqui mais expert mesmo, cara de vendas, mais experiente. Sim. Muitas empresas começam ali contratando, cara, o que dá. Então, a gente tá falando ali... Cara, você só tem 3 contos Deixa eu pra ver. contratar alguém. Você tá respirando? Você tá respirando, então cai pra dentro. Qual o seu nome? Você tá desesperado. Não errou o nome? Não errou o nome? Cara, eu acho que... Porque errar o nome também não dá, né? Aí também não, né? Mas tem muito isso, né? Então você começa ali, você tá começando a estruturar, você tá pegando o que dá. Aí, pelo que você falou do quadrante mágico? Não, Quadrado mágico. quadrado mágico, você tem outros elementos que vão ajudar com que essa pessoa, Mesmo no estágio inicial. mesmo no estágio mais inicial, consiga performar, né? Exato. Só que também mais tempo de espera. Um cara júnior em 90 dias não saiu do lugar ainda, né? Depende se de repente for Se o o A uso da... dele for alto, de atitude, E aí, eu queria que você falasse um pouco, assim, na prática, assim, como que você pega alguém que não tá preparado para ser vendedor, não é um vendedor que, cara, eu vou desbravar, eu sei lá, eu já tenho contato, tenho relacionamento, vou fazer isso acontecer, para fazer com que essa pessoa menos experiente consiga executar esse processo, sim. consiga entrar nesse processo. E uma das coisas que eu tenho sentimento, que talvez o processo de venda nos últimos anos tenha ficado muito complexo. Você desenhou um processo de venda que você tinha que ter um SDR, você tinha que ter não sei o quê, e que isso talvez tenha ficado ineficiente de certo modo. É uma percepção que eu tenho. Acho que eu já comentei algumas assim, que eu falei, cara, parece que eu nunca vi um SDR funcionando liso assim. Sempre tem problema, sempre você tenta e troca, aí você tem pouco... Queria que também que você falasse um pouquinho disso. Um ponto que é importante ali quando a gente fala de um vendedor, vamos falar, inexperiente. A experiência dele a inexperiência dele é no segmento, ou é no produto, ou em vendas. Porque às vezes ele já trabalhou em vendas em algum outro local, mas não nesse produto, nesse segmento. Então é só separar se a inexperiência dele é em vendas ou é no segmento. Tanto um quanto o outro, o objetivo é encosta ele em alguém mais experiente. Mas o ideal, pelo menos assim eu gosto, né, de trazer, se a pessoa ela tem a atitude que é o querer fazer, a tendência é que ela acelere o processo. Você quer muito fazer, é isso que você quer, é isso que eu quero. Quando a gente tem uma pessoa que na hora que você conversa, o olhinho começa a brilhar, essa pessoa que você pode trazer para dentro. Então, a atitude alta e a vontade de fazer, eu acho que ela ganha muito espaço nesse sentido quando é uma pessoa inexperiente, tanto no mercado, no segmento, ou em vendas. Se é em vendas, encosta ela ou em você, que é o empreendedor que vende, que tem a experiência, ou em algum vendedor para que ele possa rapidamente pegar essas informações. Hoje, quais são os elementos aí na segunda pergunta que a gente pode utilizar para que talvez uma pessoa inexperiente ou que a gente precisa rampar e precisa acelerar, que a gente pode utilizar para que ela de fato consiga performar? Se a empresa não tem processos claros de vendas, fica difícil. E o que eu vejo as empresas, principalmente pequenas, a gente precisa aumentar as vendas. O que a gente faz? Preciso ter 30% mais de vendas. O que a gente faz normalmente? Contrata a gente? Vou buscar pessoas. Preciso de mais um vendedor. Será? Eu preciso de mais um vendedor? Ou será que o meu processo eu consigo vender 2 vezes mais com as mesmas pessoas? Você sabe que nisso eu tenho uma experiência que um aperto de processo já mudou um pouco o nosso jogo. Houve um momento que eu mandava a Fran fazer muitas reuniões. Totalmente fora do ICP da empresa, né? E quando a gente melhorou isso... Não, para. A Fran não vai mais para reunião se o cara não tiver tal. Esse é o processo. Fez assim, ó, bum. Porque ela ia para reuniões mais qualificadas, a taxa aumentou dela, ela começou a conversar com pessoas que eram mais, de fato, que fazia mais sentido. Quer dizer, um aperto no processo sem contratar ninguém, sem aumentar marketing, né? Porque nós do marketing, eu quase que eu respondi assim, bota mais dinheiro nesse marketing, aumenta a boca do funil, pô. Porque às vezes é o mais fácil
É. é aumentar a boca do funil. Tá entrando 100 leads, começa a entrar 200 leads pra você ver se não... Só que às vezes, para minha surpresa, nesses últimos anos eu tenho visto botar 400 leads num pipeline de uma empresa e ela não vender. O que me incomoda fortemente. Vamos conversar. Porque daí eu falo, cara, como é que você não vendeu? Não, é impossível. Aí a gente começou a descobrir que os problemas não estavam no marketing, porque marketing é da porta para fora. Estava no time de vendas que é da porta para dentro. Falei, cara, te juro, eu posso ter feito todos os erros possíveis do marketing, porque 400 leads, eu posso ter errado em tudo, eu te gerar 100 leads. Ainda 50% joga fora, sobrou 50 leads qualificados. E mesmo assim, seu time não ter vendido nada. Não, cara, para, eu vou aí ver o que está acontecendo com o seu time. Eu vou ligar para as pessoas, né? E eu acho que daí você vem, Gustavo, num novo desafio com a Talkee. Você assume agora uma novidade para o mercado, porque a Talkee vem, investe na sua empresa... Vendabilidade. Instituto Vendabilidade, que ainda dá para te contratar, para você ajudar em processo. Fran, dá para contratar o Gustavo ali para ajudar? Já estava anotando aqui, depois eu vou pegar o contato dele. E você vem para um desafio que uma pitada de polêmica para você que está nos assistindo. E se você não gostar, escreve aí. Porra, você falou merda, Alex. Escreve aí nos comentários. Eu tô atrás de alguns haters. Eu tô precisando muito conquistar uns haters. Não sei se você viu, eu te defendi. Eu consegui já um hater. Porque você... Obrigado. Porque eu tô com 2 fãs. Usou um termo a minha esposa, Você usou um termo numa fala... E o cara foi lá e quis falar que você tava falando errado. Eu já fui lá e dei no meio dele. Por que você não deixou pra mim? Vou até procurar eu ia aqui. agradecer. Eu ia falar, nossa, muito obrigado. É que você não entra no TikTok. Tem essa. vou começar a entrar. Pessoal, você que tá nos ouvindo, talvez fique um pouco polêmico. Será que as inteligências artificiais vai tirar o emprego das pessoas? Vai, tá bom? Vai. Vai daquele cara que não se atualizar, daquele cara que não crescer, aquele trabalho muito iniciante. E aquele SDR, essa é a ideia. Sabe aquele SDR muito iniciante? Que não tem vontade, aquele cara que tá ali, que era para ser um pré-atendimento, que era para ele fazer algumas perguntas, qualificar, fazer aquelas primeiras perguntas iniciais. E às vezes ele tá fazendo sem vontade, não está cumprindo o processo, a inteligência artificial acaba não querendo comer um pouco essas vagas? Olha, eu posso afirmar que 100% de chance que sim. E voltando um pouco do que você falou sobre o Instituto Vendabilidade e a Talkee, a gente conversou e quando nós começamos num processo de ajudar na estruturação do Talkee junto com o Elton, na hora que eu entrei em contato, eu dei uma mergulhada um pouquinho mais... Eu tava olhando o Talkee aqui, né? Elton do céu. É isso. Porque às vezes a gente quer tanto forçar a pessoa a fazer um trabalho que ela não gosta. Vamos botar um robô fazendo trabalho de robô e botar pessoas fazendo trabalho de pessoas. Eu acho que dá pra fazer as duas coisas juntas, tá? Quando a gente conversou sobre o projeto, o Talkee, eu falei, eu acho que aqui o mercado tá carente de soluções como o Talkee. E aí a gente conversou e deu tudo certo e tô no time pra gente fazer e levar o Talkee pro mercado e tô super empolgado com isso. Então o Instituto continua, o projeto com a Talkee também, e a gente vai cada vez mais trazendo a educação junto da IA junto da educação, e a gente vai fazer uma mistura muito legal. Quando a gente fala de posições de vendas, e isso veio principalmente de um dos, talvez, livros aí que marcaram essa mudança, que é o Receita Previsível, SDR, Closer, CS, Farmer, né? Farmer, numa palestra que eu tava em São Paulo, o pessoal bate palma pra ele, porque ficou um guruzão, né? Mas assim, funciona, assim, na teoria... A teoria é maravilhoso. Na teoria, mas muito em difícil fazer grandes empresas. Se você for a Salesforce, né? Não, em grandes empresas de tecnologia, essa é a estrutura. E essa estrutura funciona. Então, só que não dá para replicar essa estrutura numa empresa talvez de menor estrutura. Né? Você não consegue ter 3 SDR para um closer, 4 para um. Às vezes, você tem um vendedor.
E tem um conceito que talvez o mercado até está trazendo mais forte, que é o vendedor full cycle, que é o vendedor que prospecta, é o vendedor que converte e é o vendedor que cuida Que é do o cliente. vendedor raiz, né? Os old school, né? Né? Somos nós. Cara, eu tenho que ver. É nós. É isso. A gente pega o cara, conquista, vende, entrega, acompanha o sucesso. Isso vai acontecer e tem que acontecer, mas até um determinado ponto. Então, dessas 3 posições, e aí, dependendo do volume, onde eu colocaria esforço num primeiro momento. Você fez o trabalho full durante bastante tempo, conseguiu uma carteira de clientes. Onde a gente começa? Normalmente as empresas começam pelo SDR. E eu, dependendo da situação, eu recomendo que comece pelo CS. Porque enquanto você coloca alguém para olhar a base de clientes, reter os clientes e ganhar indicações, aí o empreendedor, gestor comercial, olha a geração de demanda com olho mais concentrado, enquanto o CS está cuidando da base de clientes, que é o nosso principal ativo. Então eu recomendo começar pelo CS e depois a gente olhar para a geração de demanda. Quando a gente olha a geração de demanda, o perfil mudou. Ah, então não vai ter mais SDR? Vai. O perfil das pessoas que compram, por a gente ter acesso a volume de informação absurdo. Quando você vai falar com um comprador, ele já sabe mais sobre você do que você sobre ele. Ele já te pesquisou. Ele já foi no seu Instagram, já foi no seu LinkedIn, já viu o que você coloca lá, que informação... O comprador já fez isso. Eles são treinados para isso e precisam fazer isso. Então, existe um processo de compra que já começa muito antes de você ter o primeiro contato com o cliente. E é assim que é, essa é a verdade. Então, quando eu vou comprar alguma coisa, não é do vendedor, vamos falar assim, o tradicional, que é o insistente no contato. A gente vai querer comprar e dar ouvido para as pessoas que são especialistas. Quando a pessoa se posiciona como um especialista naquele assunto, ele pode ser SDR, ele pode ser closer, ele pode ser gerente, a posição ali não importa muito. Mas a pessoa precisa se posicionar como uma pessoa experiente, mesmo um SDR. Que a gente fala que hoje o SDR é uma função que talvez tenha um salário menor, isso está mudando. É uma função de geração de demanda, e quanto mais especialista essa pessoa for, mais demanda ela consegue gerar. Não com volume, mas com uma boa qualidade. É aí que entra a inteligência artificial. É aqui, é nesse ponto aqui. Então, capacitando alguém... Eu posso ter esse trabalho sendo feito de forma conjunta. Então, você imagina se a nossa demanda aumentar, eu tenho que triplicar o volume de SDRs que eu tenho. Como é que eu consigo fazer isso? Com certeza. Rapidamente, eu não consigo. Eu vi um cliente nosso recebendo uma proposta de um SDR de uma pequena agência em que eu olhei para aquilo e falei, só pode ter sido inteligência artificial. Não tem como o cara gerar um negócio desse tão bonitinho desse jeito. O cara trouxe assim, olha, eu vi que o seu perfil do LinkedIn é assim, você tá com tantos inscritos, você tá com tantos seguidores, isso já faz tanto tempo, e aqui você tem um número X de publicações, e ali você tá em tal posicionamento no Google, e aqui você tá em tal não sei o quê, Aí eu até falei, obrigado, né, tem um relatório aqui pra mim, olha que bom. Acabou de me dar um relatório. Tem até um plano de ação aqui. E o cliente compartilhou comigo, mas eu falei, poxa, isso é uma forma de um SDR ser especialista, entrando em contato com uma empresa, tentando trazer ela para ele. Só que ele trouxe a informação, ó, olha onde você precisa melhorar e eu posso te ajudar. E é assim que acaba vendendo, né? E aí você já aponta direto onde tem algumas possíveis falhas. Porque se o SDR ele tem que saber do mercado, ele tem que saber dos clientes que ele já tem. O que a gente já teve de case de sucesso, se eu pesquisar a sua empresa. Agora, eu não tenho ainda um SDR. O que você vai fazer? Esse trabalho, ou esse processo de pré-venda, precisa existir. E aí entra a tecnologia. Por que você não pode colocar uma plataforma, uma inteligência artificial aqui que faça esse trabalho para que a gente crie um processo, uma inteligência comercial para que daí sim, se precisar escalar com pessoas, você pode trazer, porque isso vai somar. Mas aqui cabe a tecnologia. Então, por exemplo, eu vou fazer... Tem algumas tecnologias que te ajudam até tal mapa. Então, isso acontece, eu tenho uma... a Driva, uma plataforma aí bem conhecida no mercado, ela tem um componente que ela tá na sua agenda, ela verifica, fala assim, Gustavo, no WhatsApp, tá?
você vai ter reunião com essa empresa hoje. Você quer que eu gere um relatório para você? No meu WhatsApp. Quero. Ela vai no LinkedIn, busca e traz um mapa com um perfil de esqui. O perfil dessa pessoa e traz um relatório em PDF para mim. Você concorda que isso é um processo de pré-venda? Uhum. Aí eu vou conversar com alguém e eu já tenho isso pronto. Agora, você imagina qual é o desafio. Se a pessoa entrar em contato comigo agora, nesse momento, e eu não tenho SDR no Instituto Vendabilidade. Eu não tenho, quer dizer, eu tenho. Daqui a pouco eu vou falar o nome da minha SDR. O Elton conhece ela, ele até me ajudou a contratar, inclusive. Se alguém me chamar agora, Gustavo, vi uma palestra tua e tal, queria entender mais. Quem vai atender? Eu não tenho SDR. E se eu tivesse, como é que ela iria atender nesse caso? Eu iria fazer as perguntas certas? Nós temos as perguntas certas. Eu não tenho processo. Então, como é que normalmente a gente vem conversando bastante? A tecnologia ajuda a gente a colocar um processo em funcionamento para validar isso. Até te força, né? Rápido, você tem que fazer. E rápido, não é rápido assim, 2 horas, 15 minutos, vai. Você põe um processo para validar. Eu não preciso trazer alguém para dizer um processo daqui a 3 meses, 60 dias. Não, a gente faz isso rápido. Então, a minha SDR hoje chama Júlia, que é do Talki. Sim. Eu tenho uma pergunta aqui, acho que não só para o Gu, mas para vocês também. Me parece que a gente vai ter uma divisão clara. Quem é muito júnior, o SDR que só segue lá o Exact Sales. Ah, você tem isso, você tem... Aquele... Sim. Porque eu tenho certeza, um SDR, como o Gustavo, como o Alex, como a Fran, fazendo um trabalho de qualificação, vai fazer um trabalho muito superior a IA. Porque o conhecimento, o contexto... Né? A IA não vai ter isso. Sim. Então o cara vai falar uma coisa, você vai conectar com outra e você vai dar Perfeito. Eu acho que isso, cara, a IA tá longe disso. Mas se você pega a grande massa de SDR que faz um trabalho meio burocrático apenas, de só perguntas básicas e lançar no sistema, isso a IA faz de forma muito melhor do que já o humano faz. Sim. Queria saber se faz sentido se faz sentido isso. Faz total sentido. E assim, quanto mais especialista a gente for, melhor. Então, o SDR... Lembrando que o SDR é uma função extremamente importante no processo comercial. Extremamente importante. Por alguns motivos. Ele qualifica o lead para ele avançar no processo ou não. Quanto antes a gente tiver o não de um cliente, melhor. Então, a gente sabe que a matemática de vendas é essa. De 10 sai 2, de 10 sai 1, depende da matemática de cada empresa. Então, quanto mais rápido você tirar os 9 ou os 8 que não vão comprar, melhor. Então, o SDR tem essa função. Independente de ser a IA, uma tecnologia ou a pessoa. Esse é o objetivo. Não tem o perfil e não faz sentido, ou eu direciono para uma solução mais adequada, ou a gente, obrigado, acho que a gente não consegue te ajudar e tá tudo bem, você é meu amigo e tal. Então, o SDR tem essa função. Para que a gente consiga medir esse processo. Porque aqui, o objetivo aqui é agendamento de reuniões qualificadas. Próxima etapa, que é a venda, depois da pré-venda, é a reunião virar uma conversão. Então, quando a gente cola... E esse aqui é onde tem mais a massa, né? O topo, o meio do funil está aqui e aqui está o fundo do funil. Então, quanto melhor a gente tiver pessoas especializadas aqui, e aí entra a IA que ajuda. Em plataformas como a Talki, que você consegue extrair aquela informação que tem ali da experiência do Alex, da experiência da Fran, da minha experiência, da nossa política, das informações que a gente tem, e coloca num processo de IA para nos ajudar nessa validação, nesse processo, a gente ganha muita velocidade. E a performance, assim, é absurda. A gente já está com clientes indicando para outras empresas que eu fundei a MakeTalk. A MakeTalk é a parceira da Talki. Então, você que está nos ouvindo e quer ganhar dinheiro com inteligência artificial, a MakeTalk, maketalk.ai, é um canal da Talki. A Talki, ela também fornece a inteligência, a infraestrutura para você desenvolver os próprios chatbots com a sua marca. Então, tá aí uma coisa que é interessante, que é um pouco a frente que eu tô ali na Talki, que é a frente parceiros.
E aqui na Make Talk a gente está construindo uma inteligência muito interessante junto com a Talky para atender hotéis. E a inteligência artificial, no começo, as pessoas ficam assim, será que não vai ser uma coisa meio robotizada? Os donos de hotéis estão impressionados com a humanização. Como que a IA conversa de uma forma humanizada. Pessoas perguntando assim, mas você tem ferro de passar? Aí tem sauna? A sua piscina é aquecida? E a IA falando, poxa, que bacana que você está querendo vir aqui para o nosso hotel. Sim, a gente tem ferro de passar, você pode solicitar na recepção. E aí os próprios vendedores estão contentes com a IA porque tirou da frente deles coisas que não faz sentido. A IA na área de hotéis, ela... você está querendo vir para o nosso hotel? Ela te pergunta 4 perguntas. Quando você quer vir, quantos adultos, quantas crianças. Se você não coloca a idade, ela pergunta as idades. Sim. Ela bate no motor, calcula, traz o link, né? Só não está integrando ainda, por enquanto, com o sistema de pagamento. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela pode vir para ser uma super oportunidade de novos negócios. Para quem está querendo ganhar dinheiro com isso, você pode vir ser parceiro da Talky, né? Eu já estou fazendo um jabá aqui, né? Não, porque é importante, que às vezes o pessoal não sabe que a gente está tendo isso. Se você está nos ouvindo, você pode me mandar uma mensagem, um direct, um comentário, que a gente te conecta com a Talky. E tá funcionando. E eu que estou do lado da empresa, eu falei assim, puxa vida, né? Hotel é uma coisa tão cheia de 9 horas. Mas a partir do momento que você treinou a IA para ela responder, ela responde muito bem. Ela tá interagindo em grupos agora. Se precisar... Metida. Hã? A Metida tá interagindo em grupos. Na agência tá acontecendo isso. Não, essa que aconteceu, ela quis tirar um sarrinho. Então, eu subi a IA da C3... Não quis tirar um sarro, não. Eu achei incrível. Eu falei, ela está interagindo em grupo. É que eu esqueci de desativar para grupos. E aí, ela começou a comentar. Olha, pessoal, já está funcionando que a IA que a gente subiu no WhatsApp da agência abre ticket. Você já é cliente? O que você está passando? Abre ticket integrado com o Zendesk ou faz a pré-qualificação, faz perguntas e já manda para o CRM. Mas entrou nos grupos, os clientes perguntando, ela entrando. Oi, ela tudo bem? Olha, que legal isso daí. E aí eu falei, Alex, tá entrando nos grupos. Não tá treinado pra isso, pô. Não tá treinado, mas ela mandou bem, ela começou a conversar, eu falei... Aí a gente foi lá e desativou, não tá treinado. Não pagaram pra isso, né? Para falar dentro de grupo tem um custo maior. Não, mas essas coisas, a gente tava implantando num cliente... E ele usava um fornecedor e a nossa IA, e não sei por que os números se falaram. Boa. Aí ficou, até mais, obrigado, tchau, tudo bem. A outra respondeu, até mais, obrigado, tudo bem. E aí ficaram uma conversando com a outra, parecia namorado quando não quer desligar. Nossa, mas você viu... Que legal, ninguém quer desligar. A gente vai ter que fazer uma adaptação e falar assim, cara, quando você perceber que o outro lado é uma IA, bicho... Olha, tô vendo que você é uma IA, né? Nossa, teve um dia que o seu chefe é bom? Já vamos começar a dominar o mundo? Fizeram um vídeo da Alexa com a Siri, não sei se vocês viram. Qual é o clima? O cara fala assim... Fala, Alexa, qual é o clima? Aí a Siri responde, quem é Alexa? Quem é essa pessoa? Não, desculpa. Siri, qual é o clima? Não, daí ela fica, tipo, como se ela estivesse tendo uma crise de ciúmes, entendeu? Nossa senhora. Cara, é muito legal. É uma brincadeira que o cara fez, mas eu acho que tá muito perto, né, de acontecer. Não, foi muito porque engraçado. A briga entre as IA já tá grande, né? Já tá grande. Sim. Já tá grande. Foi muito interessante. Mas essa parte do SDR, cara, é muito legal porque eu acho que dentro da IA tem pontos que ele faz muito sentido, assim, de você implementar e ele melhorar o processo. O SDR é um, atendimento é outro. Então, tem algumas áreas que você não tem que pensar muito, né? Cara, tem que põe para rodar. Seja o pessoal que estava aqui, que a gente entrevistou antes. Cara, você tem que pôr uma ferramenta porque esse é o primeiro passo, é o básico. Daqui a alguns anos, a gente vai estar discutindo, talvez esse ano ainda, mas que é a autonomia da IA. Talvez daqui a uns meses. Daqui a alguns meses, que assim... Agentes ela fazendo sozinho, monitorando o que está rolando e fazendo as ações, tomando as decisões
de forma autônoma. Então, você precisa dar o primeiro passo agora e ir construindo a sua base tecnológica, a base de processo, de integração com o time, porque se você não fizer isso, na hora que o mercado chegar na autonomia, você vai estar muito para trás. Sim. Aí você não consegue chegar mais. Eu acho assim, a inteligência artificial, falando sobre SDR, né? Eu gosto muito desse conceito do Receita Previsível, em que você tem essa pessoa qualificando e essa pessoa, ela joga pro consultor, depois o especialista, para ele falar, não, eu vou vender. Então, é algo que funciona muito bem, porque você começa aquela conversa com o prospect, né? E você fala, olha, agora eu vou te encaminhar para o melhor consultor, para uma pessoa que tenha mais fit com o seu negócio. Então, dentro do critério de marketing, por exemplo, é como se eu tivesse um consultor que atendesse só hotel, um consultor que atendesse indústria, um consultor que atendesse varejo, e que ele se especializasse nessa área. Sim. Eu acho que o que muda nessa conversa com a inteligência artificial, me corrija se eu estiver errado, é justamente o seguinte, a inteligência traz aquele padrão, né? Então, ela vai chegar ali até o meu prospect, ela qualifica aquilo para mim, e ela traz a informação para que eu sou o consultor, mas já me traz, de repente, uma ficha de comportamento daquele cara, qual é a posição dele na empresa, quanto tempo ele está na empresa, o que a empresa tem como cultura, se tem fit com o negócio. E isso, para o vendedor, já deixa de ser somente aquela coisa que o feeling do SDR. Ele traz uma ficha completa. Então, você acredita que esse vendedor, ele de repente possa usar a ferramenta de IA para ser esse SDR dele, e ele vai precisar ter uma especialização maior para tirar só aquela comunicação, porque vendedor tem muito de comunicação, é preciso sentir como que o cara tá falando. Será que ele vai ter que ter mais um skill diferente para ele poder atribuir todo aquele conteúdo gerado textual ou gráfico ou, sei lá, como vai vir da IA? Será que ele vai ter que ter essa habilidade maior ou você acha que não? Eu acho que vai continuar da mesma maneira o processo de venda dele. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque hoje, quando você vai até eu sento para conversar com você, eu falo, ei, Gustavo, o que você precisa? Ah, então eu tô precisando gerar lead para tal área do meu negócio. Eu chego para você e falo, tá, então, por exemplo, a gente tava com uma metalúrgica esses dias, eu falei para ele, perfeito, tá, você vai pegar a área de metais pesados, bacana. E qual setor você quer entrar com maior ênfase? O agro, sei lá, de caminhões? Ou você quer ir mais para outra área? Não, Fran, eu quero focar em agro. Beleza. Tá vendo que eu tô tendo um feeling? Eu tô tendo um feeling de fazer as perguntas para ele. E o vendedor já não teria mais esse trecho. Ele já teria que ter mapeado via um padrão da inteligência artificial. Ele teria que estudar literalmente aquele material. E quando ele chegasse até o cara, ele já vai estar com muito mais argumentos para ele, entendeu? Você acha que esse vai finalmente ter uma profissão vendedor? Tipo, vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso especializado ou não? Você acha que a IA vai virar, tipo, qualquer pessoa júnior consegue estar na posição de vendas? Eu acho que a IA... Primeiro que o vendedor ele vai ter que aprender a usar a IA e colocar a IA no dia a dia dele. Então, que para mim teria que cada vendedor deveria ter uma ferramenta como o Talky como seu assistente pessoal. Então, a minha empresa não tem SDR. Você deveria investir em uma plataforma de IA que pudesse ser o seu SDR. Porque às vezes eu quero falar com você e eu não consigo. Então, primeiro, eu não posso esperar uma empresa, às vezes, me trazer uma tecnologia como essa. Se você tem o perfil e aí você vai dedicar tempo para outras coisas. Então, para mim, assim, o vendedor, qual é a habilidade que o vendedor tem que ter hoje? Ele tem que entender que ele precisa ser um especialista. Eu chamo de vendedor gerador de valor. Talvez você não vai vender para aquela empresa, mas quando você se posiciona como especialista, como você fez agora no exemplo, se você estudou um pouco antes, você fala assim, olha, eu estava dando uma olhada, dentro dos 3 variações do segmento de metalurgia, esse aqui parece que está mais alto. O que você tem, o que vocês estão pensando para atender esse mercado aqui? O cara vai fazer a pausa dramática. Ele fala assim, cara, danadinha, ela estudou mesmo. E isso vai... A inteligência artificial é uma excelente ferramenta para estudo. Eu faço muito assim, livro que eu ainda não li, eu já li, na verdade. Peguei alguns principais tópicos, faço um resumo na inteligência artificial daquele livro que está disponível, ou se não em PDF, mando para lá, faço para ele reunir os principais tópicos,
vou perguntando, a ponte fala assim, ó, agora tenta adaptar isso para o meu negócio, como é que eu implemento? Ela vai me sugerir um plano de ação para isso. A melhor forma da gente aprender algo é na prática, como é que eu aplico para mim? Né? Você lê vários livros, como é que isso funciona para mim? Né? Receita previsível, como é que funciona para mim? Então, eu acho que a IA, ela tem que ser, tá assim, do lado do vendedor. É aqui, ó. Do lado, pergunta aqui, na hora que você está na empresa, tira uma foto de uma informação para que você ganhe velocidade. Mas você já precisa trazer algumas informações de um estudo que você teve prévio e você vai ajudar. Então, para mim, o vendedor tem que ser especialista nisso. Ele vai ter que saber usar a inteligência artificial, vai ter que saber usar as melhores ferramentas disponíveis no mercado para que ele tenha informação para agregar valor para o outro. Já estudei você e eu sei que se você for por esse caminho, vai ser muito melhor. A gente já atendeu um cliente, trouxe o estudo de caso para você, trouxe um relatório já pronto que eu já identifiquei do seu negócio, onde você tem possíveis vulnerabilidades, está aqui. Quero conversar sobre essa vulnerabilidade com você. Ou seja, ele vai ter que ter a formação, porque senão vai ficar complicado dele conseguir administrar tudo isso. Eu acho assim, há uns anos para cá, a formação, até na nossa época aqui, acho que não necessariamente uma faculdade, mas você vai ter que se especializar. Ele vai ter que se especializar nessa modalidade de, vamos falar, vendas mais modernas, vamos falar assim, que o elemento da tecnologia tá embarcado, então, a IA tá embarcado. Mas eu acho que não só na vendas, Fran, o seu ponto aí, eu acho que todas as profissões que vão ser mais impactadas por IA, o papel do júnior, do cara que é mais cru ali, ele vai meio que ser suprimido. Aquele programador júnior que só faz vai ser meio suprimido. Aí já complicou, né? Então aí, lógico, o cara vai ter que ter uma... Eu acho que a educação vai ser a bola da vez, porque como é que você pega alguém que não sabe nada e põe ele num nível que ele vai ter que ser um cara especialista com uma bagagem para poder olhar para o negócio, manipular as coisas na IA para poder dar uma solução. Por que eu até falo isso para vocês? A escola da minha filha, o sistema é Anglo, né? O Anglo lançou, dentro da plataforma de estudos das crianças, uma inteligência artificial de consulta. Então, você vê que o nível... Eles já aderiram. Chega. Não adianta ficar brigando. Não tem como. Não adianta ficar brigando com inteligência artificial. Tem que aderir para dentro da escola. Tem que colocar dentro da escola de forma que eu consiga controlar aquilo que está acontecendo. Então, eles já foram aderindo. Então, as crianças já vão vir treinadas, né? Com inteligência artificial. Mas eu vejo um público mais velho, de repente, ou até algumas pessoas que têm dificuldade tecnológica. Porque tem uma galerinha nova também que... Até colocar tecnologia na cabeça delas é difícil. Que tem uma certa... parece que, sabe... mas vai ocupar meu lugar, né? É aquela coisa. Não vou usar, porque vai ocupar meu lugar, não sei o que e tal. Então, tem esse certo receio. E o pior... Muito que eu vejo hoje é a pessoa conseguir gerar um resultado na inteligência artificial e não saber o que fazer com aquilo. Sim. Isso eu vejo muito. Porque, assim, a gente até estava comentando esses dias, né? Das novas profissões e... Não sei se vocês vão lembrar que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Lembra uma propaganda que era, se eu não me engano, era do Estadão? Ele falava que o grande segredo da humanidade não estava nas respostas. Estava nas perguntas, sim. Agora para mim é isso. Então, assim, a tecnologia, como a IA, sem a gente ter uma boa estrutura de pergunta, ela não vai te responder o poder que ela tem. Agora, se você consegue ter uma boa, hoje a gente chama de engenharia de prompt... ficou bonito esse nome, né? Não é isso? Eu acho que talvez vai até sair um engenheiro de prompt agora. E as empresas estão caçando essa profissão. Porque se tornou essencial. Essas, né? Eu tô prestando uma mentoria para um grupo, que eles trabalham, são 4 times, e eles até usam bastante inteligência artificial. Mas um uso, assim, muito do ChatGPT ali, só botando coisa aí. Sem uma estrutura, né? Sem uma estrutura. E eu mostrei para eles, na prática ali... Cara, eu vou abrir para vocês algo aqui que já resolveria isso, porque toda vez você joga no ChatGPT de um jeito, você joga... Eu mostrei para eles como usar o notebook LLM do Google. Falei, cara, gratuito, sobe aqui todos os PDFs, sobe aqui todos os documentos, sobe aqui todas as transcrições de vídeo. A partir do momento, o notebook LLM responde para você o que você quiser. Faz um RAG ali, que nós gastamos uma energia para fazer isso atrás dos nossos chatbots. A gente usa essa tecnologia de RAG, que a gente educa uma IA com o material do cliente e sobe um banco em vetor. E o notebook LLM faz
isso sozinho e ainda clica no botão, cria um podcast. 2 pessoas conversando, uma com a outra sobre aquele conteúdo. Tava em inglês, o Google tá batalhando para sair em português. Mas quando eu mostrei isso, eles caíram de costa. Aí eles tinham um problema de ler dados não estruturados de PDF de faturas. Cara, que luta para resolver no ChatGPT. Eu falei, não, vocês vão usar o Claude. O Claude é uma IA da Anthropic, uma empresa francesa. Elton, treinei 0 o Claude. Peguei o primeiro PDF, até eu falei assim, porra, até eu me assustei. Eu coloquei assim no prompt do Claude. E isso eles já tinham feito... Tentado um monte. No ChatGPT ali. E na versão paga. Cara, tô te subindo uma fatura. É uma fatura de dados de cartão. Preciso que você recupere esses dados. Traga para mim numa planilha. O que tá em dólar, você traz a moeda. Traz na outra coluna um real. Agrupa, coloca data, tal. Anexei, mandei. O Claude resolveu na hora. Sabe quem resolveu também na hora? DeepSeek. DeepSeek, que é uma inteligência artificial chinesa que está free. Então, o que está faltando, acho que, para os times? É tanta IA agora, é tanto recurso que o pessoal está meio perdido. Tem muita coisa. Não saber qual delas usar. Então, pegar uma empresa como a Tauki, pegar um profissional que, de repente, pode ser um caminho para você que está nos ouvindo, porque, Alex, é tanta coisa. Cara, de repente, você tem ali um mentor, que é o que eu estou fazendo lá, passo número 1, passo número 2... Vamos começar por isso, vamos começar com atendimento, vamos resolver um chatbot ali de atendimento. Começa... Tem um amigo meu de São José, dono de uma agência. Não é agora é só acionista. É acionista de uma agência, que ele fala assim, pega a fruta que tá perto do pé, que tá mais fácil. Porque, então cara, começa com comunicação, começa com atendimento, começa com o básico. Porque tá mais simples. E de repente você já começa uma transformação, uma transformação digital... Dentro da transformação digital, porque a gente já estava numa transformação digital e a IA veio como se caísse assim. Nós estamos participando das grandes comunidades. Chega a ser assustador. Pode acreditar que a IA vai a cada vez mais... Você vai ter um agente seu conversando com o agente de IA da Porto Seguro. Oi, eu sou o agente da Francine. Eu cuido dos seguros, dos carros de vida dela, tudo. Eu tô entrando em contato com você. Da frota da Francine. E tá falando com outro agente. Você vai ter um agente seu, como se fosse um auxiliar, cuidando de várias coisas suas, conversando com outros agentes de outras empresas. Sim. Isso deveria demorar 10 anos para acontecer. Vai acontecer em pouco tempo. Você sabe que teve uma coisa que eu não consegui, eu fiquei frustrado. Porque minha esposa veio a gente falando de ela achou que... Ela trouxe o horário de aula para resolver. Aí o horário de aula, série, sexto ano, 7º ano, 8º ano. Tentamos, falei, faz na mão. Não dá. Não, porque tem coisa que não dá ROI. Porque assim... Exato. Não, começa a encher o saco porque você tem que treinar uma IA. Porque aí você tem que... Uma estrutura que você tem que fazer. Se for fazer só... Agora, se for pensar num produto... Para todas as que escolas, já tá treinado, vale que faz, aí é top. Agora a gente foi fazer lá, cara, tentei de novo, aí foi a ideia, ela se perdia. Amor, acho que dá pra fazer na mão mesmo. Eu já deveria ter feito na mão. E você sabe que uma das preocupações da empresa que eu tô prestando essa mentoria são a restrição dos dados. Se ao mandar dados lá pro Google, ao mandar dados pro ChatGPT, se isso está vazando. Sim. Tá? Essa é a grande verdade. Mas existem formas da gente subir um conteúdo com a inteligência artificial para treinar, onde você protege totalmente seu negócio. E a Make Talk entrou agora num programa de startups da Amazon, eu estava comentando com o Elton, a Talk também vai entrar. A AWS, né? A AWS é as soluções de tecnologia da Amazon. Você consegue subir uma base de dados totalmente sua, num servidor seu, onde os dados não vai para o ChatGPT, não vai para a OpenAI, não vai para o Google, não vai para ninguém. Os dados são seus. Então, o que as pessoas têm que fazer? O primeiro passo, né? Eu acho que é o que o Elton começou a falar. Cara, começa resolvendo um chatbot, que é uma coisa que parece que a gente demorou dias para subir o chatbot da C3. Então, é algo custo baixo,
Custo baixo. Custo baixíssimo. Custo baixo, cara. E comparado, se você for comparar com qualquer custo de pessoal, cara, é um Não custo tem como comparar. absurdamente, é fração do custo do pessoal. É porque se o cara fica pensando lá no Bedrock, no SageMaker lá da AWS, meu, tá muito... É um degrau muito acima. Dá para começar com chatbot, com a tecnologia da Talkee, que a gente tem tido ótimos resultados. Eu sei que você está nos ouvindo agora. A gente está falando de SDR, vendas, negócios tunados, otimizados com inteligência artificial. Gustavo Rueda, que é especialista... Pô, já são muitos anos nessa luta de treinar pessoas nessa área, né, cara? Tava fazendo umas contas, vai bater 24 anos de vendas. Né? De vendas. Você tem uma mentoria que é fantástica nessa área. Como é que é o nome? Hyperion. O que significa mesmo? Hyperion. Deixa eu adivinhar. Raio de oi, eu acho. Não é. Hyperion é um deus grego, da mitologia grega, né? O que eu acredito? Que o vendedor, ele é um gerador de valor. Hyperion, ele é um titã, na verdade, da mitologia grega, pai do sol, da lua e da aurora. Que tem a ver com o que eu acredito. O vendedor para o cliente hoje, ele tem que ser luz para o cliente. Então, se ele precisa trazer luz para o cliente, foi aí que veio o nome de Hyperion para a mentoria. Eu gosto de falar que o vendedor tem que gerar valor, né? Sim. E ele tem que gerar valor em 3 camadas. Aquele SDR que fica só mandando e-mails, aqueles e-mails spam. Olá, oi, achei você no LinkedIn. Isso não dá mais certo. Não vai funcionar. Então, hoje, a mentoria tem essa nomenclatura por conta disso, e cada vez mais a gente se preocupar em agregar valor, e não separar a quantidade de qualidade, efetivamente. A mentoria, ela tem uma estrutura de 6 meses, mas até por conta da inteligência artificial, eu entendi que esse processo precisava ser muito mais rápido, né? Então, quem aqui já faz mentoria, participa, mentoria é um trabalho de orientação e acompanhamento, né? Baseado num método de trabalho. Mas hoje o que as pessoas mais têm é a falta de tempo, não é isso? Sim. Então, mesmo que você eu vou participar de um processo de mentoria, você tem um conjunto de coisas a serem executadas. Do final do ano para cá, inclusive conversando bastante com o Elton, eu precisei adaptar a mentoria para que parte dela já praticamente eu entregue uma parte dela pronta. O que é entregar pronto? Essa parte de arquitetura de vendas, o público, o mapa do cliente ideal, o processo ideal, o produto, característica, benefício e vantagens, eu consigo, usando dentro do programa de mentoria com ferramentas de inteligência artificial que eu já tenho, a gente consegue acelerar a mentoria muito rápido. Então, hoje é um programa que, para empresas menores, enfim, eu consigo fazer isso em 45 dias, a gente tem um processo já com encontros e com treinamento já pronto, porque a gente usou. Então, eu entendi que no mundo, não só de vendas, mas especificamente em vendas, a velocidade é o que determina. Então, tem muito elemento que eu utilizo nos programas de mentoria, que a gente também está junto nesse projeto do Talkee para levar para ou clientes que já implementaram a Talkee, eu vou implementar, que trago esse elemento de aceleração comercial rápido, onde a gente monte a arquitetura de vendas, usando ferramentas que a gente tem, os prompts que eu já criei, e a gente está validando para que isso aconteça, né? Então, a ideia da mentoria é colocar processos rápidos, mas não vários processos. São os processos rápidos que precisam ser colocados agora para a gente ter a velocidade que precisa. Basicamente, eu preciso ter um sistema de geração de demanda, preciso ter, seja via prospecção ativa ou não, e um bom processo de conversão nessa demanda. Esses 2 elementos precisam ter dentro de um processo. Como é que a gente traz demanda, leads qualificados, como é que eu converto eles o mais rápido possível em negócios. É isso que a gente trabalha junto com as empresas, ajudando a acelerar esse processo. O Mova-se também é um produto que o você Mova-se tem. É a metodologia. Tem a ver com a atitude? O Mova-se, na verdade, baseado no que eu acredito, movimento gera venda, movimento gera faturamento, a metodologia ganhou o nome de Mova-se. E na sua posição agora no time da Talkee, de CRO, isso? Isso. Em quem você bate, de quem se apanha? Eu espero que eu não mata de ninguém e não apanhe de ninguém. Mas o objetivo, quando a gente conversou, é
esse processo do go-to-market, né, do Talkee para o mercado, e tem todo um processo de estruturação comercial nossa, né? De estruturação dos nossos processos de geração de demanda. Aquele posicionamento inicial para fazer o go-to-market, E aí né? a gente precisa colocar, e a gente entende que a plataforma Talkee ela vai rodar muito bem, onde a gente já tenha uma carteira de clientes iniciais que já utilizem as ferramentas, explorem ao máximo, onde a gente vai ter os bancos de prompt e as ferramentas que vão colocar agentes de IA o mais rápido possível em produção. E também a gente tem um braço que a gente chama indireto, que não é a venda direta do nosso time comercial, mas a venda indireta, que são os braços dos canais, né? A gente acredita muito que o Talkee vai funcionar e vá com mais velocidade através de parceiros. Que são, né, os implantadores, né? E a gente tem algumas camadas de parceria, desde aquele que indica, um parceiro de negócio e a gente está chamando de provedor de soluções, né? Que vai utilizar o Talkee como a essência de plataforma mesmo. Eu vou criar uma solução usando o Talkee como plataforma. Isso a gente entende que é um parceiro solution provider. Tipo você. Que são vocês. O BP, que é um parceiro de negócio, né? É aquele que entende que o Talkee pode complementar aquilo que ele faz, uma agência, uma consultoria de vendas, marketing ou enfim, mas que ele possa levar o Talkee como uma solução complementar, ele pode vender e implementar. E o primeiro camada é o de quem indica, identifica negócios e indica. Então a gente está estruturando todo esse processo para que a gente também vá crescendo com a nossa estrutura a mais enxuta possível, que é o que a gente acredita, eu defendo bastante isso, a gente ter estruturas enxutas. A gente é uma empresa de inteligência artificial, a gente precisa ter uma estrutura de pessoas com uma inteligência comercial para a gente conseguir escalar, né? Senão a gente vai ficar travando e a ideia é ter um movimento de escala rápido aí nesse processo. Gustavo, sempre é ótimo conversar com você. Você tem um raciocínio super claro, super objetivo. A gente aprende muito com você. Nós vamos nesse último bloco, a gente traz um highlight aí, algo que você gostaria de dar um destaque final, começando pelo founder da Talkee. Opa, beleza, vou poder copiar ninguém. Cara, eu acho que é super importante. A gente empreende há bastante tempo, né, Alex? Deu há 18 anos. E a nossa empresa começou meio na raça, né? Cortando capim. Então era tudo mato alto, né? A gente foi construindo as coisas e agora essa estruturação de venda, de pensar processo de venda, de pensar funis de venda, de fazer a experiência que a gente está tendo, de desenhar isso desde o princípio na Talkee, cara, tem sido muito valioso, assim, tem dado uma perspectiva de crescimento muito legal. Então, acho que é importante para quem está lançando um produto, está começando a estruturar, está pensando em crescer, cara, pensar em estruturar um processo, né? Desenhar esse processo para colocar ele em prática. E a gente vê isso funcionando em pouquíssimo tempo, né? Você define lá o que o Gu falou aqui, o quadrante mágico, né? Quadrado mágico? Quadrado mágico. Quadrado mágico. Pessoas, processos, tecnologia e estratégia, né? Isso funcionando, cara, realmente faz uma diferença bem interessante no resultado. Eu acho que é bem legal. Highlights finais. E aí, Fran? Nossa, gente, eu acho que a inteligência artificial vai dominar o mundo. Lembra do Pink do Cérebro? Eu gosto do Pink. Eu adorava. Nossa, era meu desenho favorito. Você é nerd e gosta de Star Wars. Eu adorava assistir tudo, mas não sou tão nerd assim. Gostava de Pink e o Cérebro mesmo. Não, mas já é um pouco nerd isso daí. O que nós vamos fazer pra dominar o mundo? Eu assisto desenho até hoje, quero deixar claro, tá? Eu sou um adulto que gosta de desenho. Não é desenho, é o Pink e o Cérebro. É diferente. Não, eu assisto o Maravilhoso Mundo de Gumball, eu assisto Gumball. Mano, é fantástico. É fantástico, tá? Eu, as duas crianças, a gente fica assistindo Gumball. Desenho eu adoro também, mas... Mas aquele o Invencível que saiu na Prime é legal. Aí desenho mais pra adulto, né? Eu não assisti. Não assisti esse, não. Invencível. É desenho pra adulto, porque tem um teor de violência, tem um teor de... Mas é desenho pra adulto. Vox Machine, também tá na Prime. São desenhos, a minha esposa... Não, depois eu vou te mandar mensagem pra você me mandar Alex, desenho de adulto. Eu tô assistindo desenho, eu sou um adulto que gosta de desenho. Mas eu gosto de desenho de criança também, acho uma coisa interessante, é bom pra matar o tempo. Mundo de Gumball, começou a assistir, você vicia. Acho que é isso aí, eu acho que a inteligência vai dominar várias áreas, vai abrir novas portas.
Eu acho que as pessoas vão ter que estudar mais, É cada um ficar focar aberto. no seu... Não precisa também ser irresponsável, né? Mas que a pessoa tem que, pelo menos, Eu acho que ela dar tem uma que... abertura, né? Ela vai ter que dar a mão à palmatória e usar, porque senão ela vai ficar muito pra trás, não tem jeito. Sim. Highlights finais, queridão. E como a gente se conecta com você? Bom, vamos lá, no LinkedIn, Gustavo Rueda, né? Vamos me encontrar lá. Meu Instagram é o Gu Rueda. Gu Rueda. Gu Rueda. E, bom, primeiro que é um prazerzaço estar com vocês aqui. Dá pra gente passar, sei lá, o dia todo aqui pra gente bater papo. E, de fato, né, vendas, eu tenho, sei lá, eu acho que é uma dádiva, né, divina aí de poder trabalhar com, de fato, o que eu mais amo. Eu vim do mercado de tecnologia, depois eu tive que ir para a área de vendas, né, não gostava, e fui, me apaixonei. E tomei uma paixão por vendas, então eu estudo. O que você gosta de ler? Vendas. O que você gosta de consumir? Vendas. É o que eu gosto de... série, é o que eu gosto de consumir. Então, vim do mercado de tecnologia, trabalhei muito tempo com vendas e tive a oportunidade de trabalhar no mercado de treinamento, que é a vertente de pessoas, né? E trabalhar com isso é o que eu sou apaixonado, né? Tecnologia, vendas, pessoas. E quando a gente conversou e a gente falou assim, sobre o Talk, eu falei, cara... voltei para a tecnologia de novo. Que isso me dá uma motivação enorme. Mas a gente percebe que ele gosta mesmo, né? Porque ele dá Não, eu adoro, cara. Para mim, é onde eu tenho a minha maior bagagem de profissional. Não, e como minha avó dizia, você juntou o Crecolé, pô. Crecolé, exatamente. Então, recados finais para as pessoas é assim, se você tem algum tipo de receio com relação à inteligência artificial, não tenha. Saiba que ela vai ajudar ao que você faz, fazer ainda melhor. E se você não faz, ela vai te ajudar a começar a fazer. Então, não precisa estudar absurdamente. Hoje a gente tem as plataformas, começa a utilizar as inteligências artificiais, comece a utilizar isso no seu dia a dia, você vai entendendo a mecânica das coisas, você não precisa entender o que está por trás daquela interface, não precisa, só te extrai ao máximo do que aquela ferramenta pode tirar. E de fato, eu falo para as pessoas... comecem a olhar com olhos, com muito carinho, as ferramentas como o Talky, porque, de fato, a empresa de vocês vai precisar criar agentes inteligentes através da inteligência artificial para executar algumas tarefas repetitivas e, às vezes, tarefas mais complexas. Olhem isso com carinho. Então, a gente tem o framework que a gente trabalha, que é o COPA lá, né? O COPA, onde o primeiro nível é a comunicação, é onde a gente tem que estar começando agora, colocar elementos de inteligência artificial na sua comunicação. Quem vai atender o seu WhatsApp agora se alguém chamar? Quem vai fazer esse atendimento com qualidade, numa velocidade que o teu potencial cliente precisa? Então, olhem com carinho. Quem quiser saber mais sobre a Talky, fale com a gente para a gente entender, mostrar... Talky.ai. Entra lá e fala com o nosso agente. É isso aí. É isso. E ele qualifica, vende, marca agenda. Marca agenda e, enfim, tira as dúvidas. O meu highlight final aqui, um destaque, um pouquinho só saindo, que a gente bateu bem a questão de AI, mas contratar mentores acelera demais o processo. Eu acho que é um dos erros que eu cometi. Eu deveria já ter gasto muito mais dinheiro com pessoas que poderiam acelerar meu processo lá atrás. Eu fui muito o cavaleiro solitário. Esses dias eu falei pra mim, cuidado, cara. Esse negócio de ser o Zorro, o cavaleiro solitário. Porque ele só tinha um amigo, chamava? Tonto. Cara, não vai nessa, não caminhe sozinho. Participe de algum grupo, participe de grupo de executivos. Sai dessa bolha. Busca pessoas que de repente podem te apoiar. E o Gustavo é uma das pessoas que eu acho que você estava falando comigo, Alex, estou pensando em reestruturar o comercial, porque agora, né, você está na sua mão, isso daí. Foi demitido o meu comercial. O comercial que era agora tá fora da... tá fora da... Fora, tchau. Mas... Tá bom, né? O comercial bom. Foi promovido de comercial para mentor. Boa. E de 2022 para cá, quer dizer, não faz nem tanto tempo, a gente contratou mentores que nos ajudaram muito. Um abraço pro pessoal que tem nos ajudado. E a gente tem conseguido
acelerar o nosso processo com mentores. Às vezes a pessoa está falando, mas tem uma dificuldade. Às vezes pega alguém que possa caminhar com você na área de vendas ou de marketing ou de inteligência artificial, que eu tenho certeza que você vai caminhar com mais tranquilidade. Às vezes falta esse primeiro passo. Parece que o mentor é diferente do consultor. Cara, o mentor fala assim, cara, isso eu já passei por isso, já foi assim, foi assado, cara, eu faria assim, bum. Acelera demais o processo. Como é que faz para te contratar como mentor? Depois, terminando aqui, a gente conversa. Fala. É só acessar seu LinkedIn? LinkedIn e Instagram, mas a mentoria lá é importante. Consultoria, mentoria, é importante a gente ter do nosso lado aí profissionais que possam nos ajudar e nos orientar. Isso é fundamental. Acelera demais. É fundamental e claro, pessoas que já, talvez, não precisa estar muito lá na frente do que você, mas um pouquinho na frente ela consegue já te dar essa orientação. E parece que cada importante. mentor pode acrescentar um pedacinho, mas, cara, cada pedacinho ajuda demais. Eu acho que agora é hora, com esse excesso de informação que a gente tem, quanto mais próximo de pessoas que já estão no game, né? Já estão no jogo, te acelera bastante. Estar próximo de empresas como a C3, a Talki e a Essência, Instituto de Vendabilidade, que tem esse propósito, eu acho que é muito importante, ganha-se muito tempo. E eu acho que esse é o papel que a gente decidiu, né, fazer quando a gente abriu a empresa. Então, fica aqui o convite. Se aproxime de pessoas que podem realmente trazer valor para o teu negócio. Se você está nos assistindo até agora, mais de 1 hora, foi? Acho que foi. Se você está assistindo, com certeza, ou você gostou, ou você quis ficar até o final para depois criticar, é muito bem-vindo suas críticas, seus comentários. Manda crítica, manda comentário, escreve aí no YouTube, ou manda uma direct lá no Playgrowth Podcast. Se você está nos assistindo no Spotify, dá lá nossas 5 estrelinhas. Não pode dar uma só, se não gostou. Não, eu quero saber. Não, se não gostou, se gostou. Se não gostou, dá 5 e fala porque não gostou. Se gostou, dá 5 e fala porque gostou. Se inscreva no nosso canal, siga-nos, compartilhe com seus amigos. Você é muito bem-vindo e eu espero você na próxima. Obrigado, pessoal.